Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro de luz e amor da casa da irmã Lina. Ontem, a religião católica comemorou o dia de Nossa Senhora Aparecida, uma das manifestações desse espírito sublime que foi Maria de Nazaré. Nossa música de abertura foi também uma homenagem a ela, Maria, este ser que foi escolhido para ser a mãe de Jesus aqui na Terra, justamente por causa da sua fé inabalável. Exemplo de devoção, bondade e amor, ela está sempre a postos para acolher os que estão mais necessitados de amparo. Se dedica ao trabalho do bem puramente por caridade. Por isso, que possamos todos, inspirados em seu exemplo de devoção, confiar mais nos planos que Deus tem para nós, seguindo os ensinamentos de amor de Jesus, para que possamos ser dignos de receber as graças que vêm do plano superior. E assim, cheios de fé e esperança, vamos agradecendo a Deus por todas as oportunidades que temos de fazer o bem, de sermos hoje melhores que fomos ontem. Que não nos deixemos levar pelo egoísmo, pela inveja, pelo rancor, que só corroem a nossa alma. E que, amparados pelos irmãos do plano espiritual, possamos receber na noite de hoje os ensinamentos e o amparo que tanto nos auxiliam nessa nossa jornada. Vamos então ouvir o Evangelho trazido pela Márcia. Que sejamos todos muito bem-vindos neste encontro virtual em que nós vamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos nos ater no capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28, ele traz para nós uma coletânea de preces espíritas. E os itens 2 e 3 nos fala da oração dominical. Logo no comecinho desse capítulo, os espíritos nos informam e nos ensinam o seguinte, eles dizem assim: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E nós trazemos aqui um relato da autora espiritual Amélia Rodrigues, lá no livro Luz do Mundo, que foi psicografado por Divaldo Franco, em que ela diz o seguinte, ela nos conta que estava num ambiente rodeado de flores, imaginemos esse ambiente rodeado de flores, árvores cheias de damascos, tulipas, naqueles campos verdejantes, aquele sol dourado iluminando tudo. Tudo isso a mais ou menos 800 metros acima do mar, onde a vista dos horizontes era um convite à meditação, fazendo com que qualquer pessoa se apequenasse ante a grandeza de Deus naquela paisagem. Tudo era um convite às coisas divinas. E nesse cenário nós encontramos Jesus, conversando com seus companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Ele já havia lhes falado diversas vezes sobre a necessidade da oração. E em muitas ocasiões ele mesmo se afastava das pessoas para o silêncio da prece. Aquela primavera seria a última que eles passariam juntos. As conversas edificantes e as lições seriam interrompidas. Ele já sabia. Mas, pensava Jesus, quanto havia ainda a ser dito. Todos aqueles, pensava Jesus, eram crianças espirituais. O tempo urgia e Jesus fazia maiores as suas vigílias e os seus encontros com Deus, de forma mais demorada
e quando retornava, vinha com uma nova vitalidade estampada no rosto. Os discípulos, aguardando com carinho e ansiedade, pede-lhe então que lhes ensine como orar. Como dizer ao Pai da vida todos os ditos da alma, sendo que ele sabe das necessidades de todos? Havia, sim, em todos os que ali estavam, o desejo ardente de aprender com o Mestre a mais eficiente das orações. Mas eles perguntavam a Jesus: se Deus nos conhece e sabe o que temos maior urgência, por que temos que lhe rogar? Como fazê-lo? Ensina-nos a orar, disse um dos discípulos. E os olhos deles faiscavam de luz, com a confiança da criança que se entrega em total doação e guarda em tranquilidade. O mestre, então, passou o seu olhar pelas faces que observavam naquela expectativa de adquirirem forças para se entregarem ao Evangelho. Sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos jamais escutaram, proferindo assim a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe o acompanhasse suavemente. E inicia então com uma invocação. E Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. E glorificando aquele que é a vida da vida, a causa do existir, a natureza da natureza, o nosso Pai Criador. Reconhecendo naquele momento que a harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Em seguida, ele traz 3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador da bênção, e diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, após reconhecer o Altíssimo, uma atitude de humildade e submissão da alma que ora e se subordina às leis divinas. É uma entrega total do ser humano, uma confiança ilimitada, uma postura de resignação ante suas determinações divinas. Humildade de reconhecer que as suas leis são cheias de sabedoria e justiça e que, se observadas, levam o homem à felicidade. Ninguém pode alegar ignorância dessas leis porque o Senhor da vida quis que elas fossem gravadas na consciência de cada um. Dia virá em que todos praticarão esta lei. Todos reconhecerão o reino e as leis será o reino sobre a terra. Na sequência, Jesus coloca mais 3 rogativas que não serão negadas ao homem. Ele diz: o pão nosso de cada dia. A base da manutenção do corpo é o alimento sadio diário, tanto quanto a vitalidade do espírito é a sintonia com as energias transcendentes. É o sustento para a matéria e força para o espírito para prosseguir no roteiro de redenção, onde exercita as experiências evolutivas. O reconhecimento do nosso dever de manter nossa atividade utilizando os recursos da inteligência, pois que temos nosso livre-arbítrio para procurar os meios de prover nossas necessidades pelo trabalho material e intelectual. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem sobre a terra, dai-nos a coragem e a força para a cumprir. Preservai-nos de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem contra aqueles que têm o supérfluo quando nos falta o necessário. Continua Jesus: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nesse momento, reconhecemos a nossa fragilidade para o erro e reconhecemos que o nosso irmão, assim como nós,
também tem essa fragilidade. E se nós pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, temos o dever de perdoar a fragilidade do outro, que também é imperfeito como nós somos. A caridade não consiste somente em dar, mas também consiste no esquecimento das ofensas. E continua Jesus: e não nos deixes cair em tentação. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos irmãos menos felizes, que tentam nos desviar do caminho do bem, pois sabemos que a causa primeira do mal está em nós, e esses irmãos não fazem senão aproveitar das nossas tendências viciosas. E livra-nos de todo o mal. Sustentai-nos em nossas fraquezas. Inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões a vontade de nos corrigir de nossas imperfeições. Que assim seja, graças a Deus. Então, naquela hora, as vibrações embalsamavam os corações em ar de festa. A partir deste momento, o reino de Deus está mais próximo e Jesus oferece a todos o caminho, o intercâmbio com o Pai da vida, inaugurando a ponte que liga a terra com o céu. É o homem que sobe ao Pai no céu e é o Pai que desce ao homem na terra. É a verdadeira lei da justiça, do amor e da caridade, ou seja, é o nosso dever para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Que alegria nossa podemos desfrutar deste momento de ligação com o nosso Pai Criador, da nossa essência divina, através da prece e do nosso pensamento elevado. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nos nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus, muita paz a todos. Vamos então agradecer a Márcia por todas essas colocações e que possamos colocar em prática esses ensinamentos para que sejam mais do que palavras, mas que sejam atos concretos no nosso dia a dia. Vamos então passar as nossas vibrações e começar primeiramente vibrando pela fraternidade, pela paz e pelo equilíbrio de toda a humanidade que vem passando por esse momento de tantas turbulações, período tão turbulento, mas que também de oportunidade para que cada um de nós possamos fazer a reforma íntima que nosso espírito tanto necessita. Vamos vibrar por aqueles que estão enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma, que possam receber a visita da equipe médica do espaço, que recebam o lenitivo que eles estejam necessitando nesse momento. Vamos fazer uma vibração por todos aqueles que estão necessitados de algum tipo de amparo, os presidiários, os viciados, pessoas que estejam em alguma condição de vulnerabilidade, que eles possam ter o amparo que eles precisam de todos aqueles trabalhadores do bem que, por caridade e por amor, se dedicam a levar o Evangelho, a levar a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma vibração por todos aqueles lares que eventualmente estão desajustados, que estejam necessitando de uma harmonização, que estejam necessitando de algum amparo, para que Jesus possa visitar essas casas e possa conceder a cada uma das pessoas que lá se encontram a oportunidade de repensar a sua conduta e que eles possam encontrar nesse momento a oportunidade de reaver algum desafeto e às vezes até o motivo que estão aqui nessa terra. Vamos fazer uma vibração por todos aqueles irmãos que estão sofrendo, eventualmente que já partiram aqui da vida na Terra, que eles possam encontrar a luz que eles estejam necessitando
para seguir na sua jornada, na sua caminhada. Vamos também fazer uma vibração por todos aqueles nossos desafetos, que possamos conceder e receber o perdão por todo e qualquer mal que eventualmente tenhamos feito, ainda que sem a intenção de magoar. Vamos também fazer uma vibração por aqueles mais velhos, pelas crianças abandonadas. São tantas as pessoas, às vezes, numa condição de vulnerabilidade, que eles possam receber o amparo que eles estejam necessitando do mais alto. Por fim, vamos fazer uma vibração por nós mesmos, para que a gente possa receber a luz, o amparo e que a gente possa também refletir em cada uma das nossas atitudes aquilo que recebemos e como temos reagido a elas. Que a gente possa ser grato por tudo aquilo de bom que nos acontece e que tenhamos força para lutar e para reagir àquilo que eventualmente não está tanto da forma que a gente gostaria e que às vezes é um momento passageiro e às vezes um ensinamento que vai ser tão valioso no momento futuro. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ainda pedir pela fluidificação dessa água que está aqui com a gente. Jesus, nosso Mestre Maior, sabe de quais são as nossas necessidades, então que possamos receber nesse momento lenitivo que cada um de nós esteja necessitando. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com a esperança renovada e a fé fortalecida, que possamos encerrar o trabalho dessa noite com a certeza de que estamos sendo amparados pelo plano espiritual, por todas as fraternidades que aqui estiveram conosco e que assim elas possam permanecer por mais essa semana. Em especial, até a próxima quinta-feira para o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.